Olá, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou Luana. Eu vim trazer nesse vídeo 3 dicas, 3 ideias, sugestões, 3 segredos que podem amplificar, aprofundar a sua expansão de consciência. Então, esse vídeo é para quem está buscando esse lugar de expansão, de ampliar sua percepção da vida, da realidade, já pratica ou já vivencia, né? Essa busca de um autoconhecimento, de um encontro, de um autoencontro interno. E essas 3 dicas são para amplificar e acelerar esse seu processo. A terceira delas, de fato, é uma das mais importantes, talvez das mais desafiadoras, mas das mais simples e importantes que podem acelerar esse seu processo. Tá bom? Então, olha, só para você entender, né? Para quem chegou aqui agora, eu sou terapeuta holística, trabalho com as terapias integrativas há mais de 20 anos e com as terapias energéticas de expansão, de percepção, né, das emoções e que trabalham já com a metafísica desde 2014. Eu comecei com Theta Healing, com EFT, que a gente chama de acupuntura emocional sem agulhas, então já tem mais de 14 anos que eu trabalho nesse sentido, né? Eu estudo Hélio Couto desde 2012, eu fiz um pouco de ressonância harmônica, fiz alguns CDs de ressonância harmônica do Hélio, fui durante um tempo facilitadora das barras de Axis, então estou te contando um pouco disso para você entender, né? Um pouco desse lugar de onde eu busquei um pouco dessas informações, e essas 3 dicas aqui são dessa vivência, dessa experiência, né? Aqui eu vou dizer de expansão de consciência, só para a gente organizar as ideias, a gente vai entender que consciência, eu vou trazer aqui para você a definição que está na apostila de Barras. Consciência é a habilidade de receber de tudo e de todos, sem julgar nada nem ninguém, estando no agora, totalmente presente para receber de tudo e de todos. Essa é a definição do Access que está lá na apostila de Barras do que é consciência. Então a gente vai partir dessa ideia. Essas 3 dicas aqui são para que a gente possa ir para esse espaço de ampliar o nosso receber, né? Quando a gente amplia a nossa consciência, a gente recebe mais de tudo, a gente estar presente com tudo que é, com essa única fonte criadora, e a gente acessa esse espaço, e aí a gente está apto, né? A gente está disponível ali para poder receber de tudo e de todos. Então, a primeira dica, né? A primeira ideia que a gente precisa entender, que a gente precisa fazer e vivenciar na vida é: esteja disposta a abrir mão das suas certezas internas, né? A gente não vai conseguir expandir, a gente vai sempre ter um limite, uma trava, quando a gente tiver uma limitação, né? Até um lugar onde a gente fala disso ou daquilo, eu não abro mão. Eu não cedo, né? Eu não, isso aqui é para mim certo, é o que é, e eu não discuto isso daqui. Se a gente não tiver disposto, né, a pelo menos duvidar, a pelo menos questionar as nossas certezas, a gente não vai de fato abrir para novas possibilidades, né? A gente pode ir até um certo grau, entender coisas diferentes, mas a gente vai ter sempre um limite, porque aqui é difícil, é mais difícil, principalmente, a gente abrir mão daquelas certezas que a gente tem como positivo, né? Que são certezas, que são pontos de vista, que são crenças, na grande maioria, crenças e pensamentos, né? Que vêm dogmas religiosos, né? De religiões que a gente comunga e faz parte de um grupo de pessoas muitas vezes, e também de umas crenças familiares, né? Aquilo que nos faz, a constelação fala que a nossa ânsia, né, por pertencimento é uma das maiores verdades que a gente tem interna. Então, abrir mão de verdades que a gente traz, né, familiares, elas são muito complexas para a gente poder abrir mão. Só que para a gente ampliar, né, nossas percepções e começar a ver que talvez existem verdades que a gente ainda não experimentou, a gente precisa pelo menos estar disposto a duvidar, né, a usar aquela máxima lá, só sei que nada sei, e passar, né, a experimentar a realidade a partir de um espaço, simplesmente experimentar que aquilo tudo que você vivencia e pensa é simplesmente um interessante ponto de vista, vivenciar a vida a partir de um interessante ponto de vista, porque estando, né, disposto a reconhecer que de onde você enxerga hoje, de onde você vê, é um ponto de vista, é um lugar de onde você enxerga, porque você aprendeu uma série de coisas, mas que talvez existam pontos de vista que você ainda não enxergou, estar disposto a e disposta a se abrir para isso é a base para poder alcançar uma expansão de consciência, né? E a gente precisa não ter limite desse lugar, né? A gente pode até dizer o seguinte: existem verdades que até aqui fizeram sentido, mas para eu expandir a minha consciência, eu preciso estar disposta a receber pensamentos e pontos de vista que eu ainda não tive disposta a ver. Então, parece simples, parece meio óbvio, mas na vivência prática tem crenças que são muito difíceis para a gente abrir mão delas.
Então, esse aqui é o primeiro passo, é a primeira dica, o primeiro segredo para você conseguir ir para esse espaço. E o segundo, que na realidade, em base a esse primeiro, né, é a ideia de a gente viver sem julgamento. Saia de espaços de julgamento. Porque o que faz a gente ficar fixo e preso, né, nessas crenças, nesse lugar onde a gente tem uma certeza de que isso é real, é o julgamento de que isso é bom ou ruim, né? E foi o que eu disse, porque isso que é muito difícil abrir mão de crenças que a gente tem o julgamento de que elas são positivas, né? Que elas são expansivas. Então, ainda que sejam essas crenças, é importante a gente estar disposto a ir além delas e pelo menos se questionar. Mas para isso a gente precisa abrir mão do julgamento. A gente precisa sair da ideia de que isso é bom ou ruim, certo, errado, né? E principalmente de que o outro, o que o outro está trazendo, o que o outro está falando é certo ou errado. Porque se eu já julgo, se eu já analiso, dando uma sentença de uma definição do que aquilo que ele está me dizendo é bom ou ruim, eu não vou receber aquilo, né? Eu não vou sequer me permitir a ouvir. Então, estar disposto, né, a sair do julgamento e receber de alguém, de uma situação, ainda que eu julgue aquilo como negativo, é muito importante. Então, a gente sair desse espaço. Então, como diz lá né, no processo do Axis, é estar disposto a receber de tudo e de todos, sem julgamentos. Esse é um dos pontos principais para a gente poder receber mais e ampliar a nossa percepção, né? E a terceira coisa tem um processo importante, né, nessas duas primeiras partes aqui que são importantes, que é a gente tem uma barra, né, nas barras de Axis, tem uma das barras que a gente chama de forma e estrutura, e elas colaboram muito para esse lugar, né? Então, quando a gente toca, quando você for receber suas barras, se você puder, a gente vai tocar, né? O praticante que estiver te atendendo vai tocar essas barras e você faz você né, terapeuta de barras, você pode tocar essas barras, porque a forma e estrutura vai ajudar a gente a quebrar um pouco esse espaço, né? A sair dos espaços de definição e conclusão de que a gente aprendeu que é assim ou é assado, então essas barras vão dissolver isso e vai abrir, te ajudar a ir para esse espaço. Mas se você não pode correr as barras, se você está num lugar distante, não tem ninguém aí, não tem como fazer, não tem problema. Se abrir, né, começar a perguntar, e uma das expressões que o Axis tem também, né, se você estiver diante de uma situação que você às vezes não consegue ver o que tem de positivo naquilo, começa a perguntar o que é certo sobre isso que eu não estou vendo, o que é certo sobre essa situação, o que é certo sobre essa pessoa ou essa situação, porque isso vai ampliar o seu receber. E a terceira, e realmente de fato eu acho que uma das mais importantes experiências e formas de vivenciar a vida é busque estar no estado de presença. A gente só pode receber das pessoas, das situações, do que quer que seja que a gente esteja disposto ali a vivenciar, se a gente estiver disposto a ficar no presente, né? O Axis fala que a gente tem que perceber, saber, ser e receber. Para receber, eu preciso perceber. Eu preciso estar, ampliar a minha percepção da situação, daquele momento, do outro. E eu não consigo, a gente não consegue perceber as coisas se você não estiver na presença, né? E é um desafio grande, principalmente nessa época em que a gente está vivendo, né? Eu gravo esse vídeo em abril de 2024, né? Nós estamos vivendo numa era com muitas informações, bombardeios de informações que fazem a gente se sentir realmente, né? Sempre com uma sensação de atraso interno, né? Mas a gente tem, né? Eu aprendi com o Murilo Gun o que ele chama de tecnologia humana, né? A gente tem uma tecnologia do nosso corpo perfeita, que é a respiração, né? A respiração é uma ferramenta que você tem muito potente, que tem a habilidade de instantaneamente te trazer para a presença. Experimenta aí para você ver. Respira, inspira e expira. Inspira e expira. Inspira e expira. Percebe? Se você fizer 3 respirações profundas, você vai mudar o seu estado. Eu estava aqui, né, no estado de fala, de expressão, aqui numa energia intensa. Quando eu respiro, eu mudo o meu estado e eu me ancoro no agora. Isso amplifica o meu receber. Eu respirando, eu consigo me ancorar aqui, amplificar minhas percepções, consigo ampliar os sons que eu percebo, né? Faz isso aí para você ver como você mudou o seu estado. Então, é muito importante a gente exercitar a nossa presença. A gente vai conseguir ampliar as nossas percepções desde que a gente consiga estar no agora. Então é isso. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.